Do Senhor para a igreja? Amém. Amém. Graças a Deus pelo privilégio que nos dá de estar mais uma noite na casa do Senhor, para compartilhar com os nossos irmãos o que o Senhor tem nos dado, porque não vamos falar nada de nós mesmos, porque se falar de mim mesmo não tem valia nenhuma. É só o Espírito Santo que fala aos nossos corações. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, eu quero ler aqui uns 3 versículos com os irmãos. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Se tiver alguma diferença aí na letra, é porque essa linguagem é tradução na linguagem de hoje. E eu gostei muito e estou sempre lendo ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversou com eles a respeito do reino de Deus. Versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fique em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Amém? Somente esse versículo aqui para a nossa meditação, porque eu quero compartilhar com os irmãos algumas experiências nossas, Como nós já, em algumas oportunidades que tivemos aqui, nós já falamos, e eu sei que os irmãos sabem muito bem disso, mas nós precisamos estar sempre ativando a nossa memória. A nossa mente, ela tem que ser despertada, avivada pelo Espírito de Deus que habita em nós. E eu já falei, não foi uma vez só, que Deus não gosta, não se agrada de quem não confia nele. Não. Você, eu, nós, todos nós, para agradar a Deus, precisa confiar nele. Também já falei aqui que Deus não chama ninguém inútil para o trabalho dele. Todos quanto ele chama, é porque ele tem algo para realizar pelaquela pessoa. Ele não chama ninguém inútil. Ah, mas eu não fiz nada, não faço nada, não. Fique no seu lugar. Está aqui, Espere, aguarde a oportunidade que vai chegar. Uma certa vez, eu trabalhando numa firma, e a gente, quando entra na firma, eu falei para os irmãos, vou contar alguma coisinha, o tempo é pouco, mas um pouquinho. Da outra vez nós contamos o resto. Conta mais. E eu
quando a gente entra numa firma, é um funcionário novo, aí fica meio, que nem diz o baiano, meio vexado para fazer as coisas, né? Aí fica meio vexado e aí o encarregado me deixou fazendo um serviço e saiu, né? E eu naquele vexame, porque estava novo na firma, queria passar a experiência, né? E lá vai, pá, acabei o serviço. Terminei, o encarregado nada de aparecer, né? Eu falei, mas o homem sumiu, deixa eu ir procurar ele. Aí saí atrás do encarregado. E lá vou eu. Quando eu encontrei ele, aí eu falei, é porque eu já terminei o serviço, o senhor não apareceu? Aí ele falou, olha, quando eu deixo qualquer funcionário trabalhando num serviço, eu sei mais ou menos o tempo que ele vai terminar, que ele vai fazer. E quando terminar, não precisa me procurar, fique no setor que você está. Não saia. Não saia que eu vou voltar e vou chegar lá. E vou passar novo serviço para você. E aqui, irmão, não é diferente. Ficamos no nosso lugar, na nossa posição. O que aparecer para fazer, vai fazendo. Vai fazendo. Espere, como disse Jesus aqui, o Espírito Santo, não é? Para os nossos irmãos. Vocês fiquem em Jerusalém, né? Disse aqui, fique em Jerusalém e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu. Eu traduzo de lá para cá, dos apóstolos, para aqui agora. Para mim, eu estou em Jerusalém. Jerusalém é aqui. É. E estou aguardando para receber a promessa que meu pai me fez. E sabe quando eu vou receber? Só quando partir daqui para o outro lado da vida. Aí eu recebo. E eu não vou ficar procurando Jesus por aí, não. Sair daqui para outro lugar, que Jesus está aqui. Onde está Jesus? Não, Jesus está aqui, meu. Ele está aqui conosco. É? Se Ele ordenar, nos mandar para qualquer lugar, vamos lá. Para isso nós temos um condutor. Nós temos um instrutor. Na hora que ele falar, nós precisamos entender. Ele disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Não é assim? É, então precisa ter cuidado para ouvir a voz dele, né? O Espírito Santo, ele fez habitação em cada um de nós, nos colocou aqui na casa dele para nos ordenar o que é que nós vamos fazer, quando vamos fazer, aonde vamos fazer, de que forma vamos fazer. Tem tudo isso. Tem todos esses índices. Não é um índice só e eu já... Não. É o que eu tenho que fazer, aonde vou fazer, como vou fazer, a hora que eu vou fazer. Tem tudo isso. E só vai encerrar esse trabalho quando ele disser agora, pare. Agora vamos parar, meu filho, porque chegou o tempo. Vamos partir para o descanso. Não é isso? Porque para isso, como nós já ouvimos aqui esta noite, o nosso reverendo pastor Rogério,
ele falou que nós temos que andar assim pela palavra, não é isso? E o negócio vai bem. Aí nós vamos fazer isso. Andar de acordo, né, com o que o Espírito Santo nos ensina. Eu cheguei, coloquei num programa evangélico essa semana. Não foi, se não me falha a memória, foi ontem. Se não foi ontem, foi ontem, porque o computador já está meio fraco. Aí ele está falhando já, né? Às vezes a coisa entra e de repente já desaparece. Tem que ter cuidado. O cuidado está aí, né? E eu coloquei naquele programa, e o ministro da palavra, o pregador que estava pregando, ele chamou um casal lá e, pastor Rogério, ministrou na vida deles o mesmo que Deus ministrou na minha vida quando eu congregava ainda aqui em cima. E eu falei, nossa, mas Deus falou essa mesma coisa comigo já tem tantos anos, né? Agora está falando com esse casal aí, ó, a mesma coisa. Que coisa boa, né, irmão? Coisa maravilhosa, porque o nosso Deus é fiel. É maravilhoso, Ele não falha não. Então, meus queridos irmãos, fique, disse aqui o Espírito Santo para os nossos irmãos: fique em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Olha, o Pai prometeu, Jesus falou, né? E o mesmo que Ele falou para mim, para você, continua de pé. Eu não sei o que Deus lhe prometeu, você pode não saber, né? O que Ele prometeu para mim, mas fique tranquilo, tão somente confie nele. Confie no Senhor, porque nós somos instrumento de Deus, para a glória de Deus. Deus nos chamou para nós exaltar o nome dele, e ele é exaltado na trajetória que nós estamos fazendo, né? Uma forma de demonstrar para o mundo que nós somos um povo diferente, não é? Somos um povo diferenciado do mundo, não é isso? Não é para ser igual, não. Uma coisa nós precisa entender é que para Deus o nome dele ser glorificado na nossa vida, tem que acontecer algo que alguém olha de fora e fala, mas isso aí tem que ser crente, porque se não for, se não for crente, e pode ficar tranquilo, que aconteça o que acontecer, né? Como nós já ouvimos aqui essa noite, Romanos 8:28, né? Que a nossa irmã veio aqui e leu. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Você foi chamado, eu também fui, né? Nós fomos chamados. E tudo que acontecer na sua vida, na nossa vida, pastor, contribui para o nosso bem. E muitas vezes pode acontecer porque nós temos um inimigo que, assim como ele é inimigo de Deus, é nosso, não gosta de nós.
procura sempre estar apresentando alguma coisa. Muitas vezes acontece qualquer coisa, evangelista Vanderli, que não é bom conosco, e ele já chega e diz: opa, olha, está vendo aí? Foi o teu irmão. Foi ele que fez isso contigo. Esse é o trabalho dele. Mas nós não estamos lendo aqui. Jesus não está falando que somente para roubar, matar e destruir. É a função dele. É essa. E nós temos que estar vigilante, estar atento, né? Para repreender essa forma de fala. Tem que conhecer a voz do opositor. Conhecer a do Espírito Santo, quando é ele que fala conosco, e a voz do destruidor também. Tem que ter cuidado, porque senão, né? Por isso, é como nós já falamos aqui no início, que Deus não gosta de quem não confia nele. Porque exatamente nesses momentos difíceis, né, da nossa vida, quando acontece alguma coisa, né, desagradável, surge a desconfiança, né, muitas vezes, só que não vem da parte de Deus. Da parte de Deus é como diz o Espírito Santo pelo apóstolo São Tiago, no capítulo 1, que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nesse não há mudança nem sombra de variação. E tudo que é maravilhoso, tudo que é perfeito vem dele para nós. Mas como existe, né, a oposição, então sempre acontece. E Deus permite. Por que Deus permite? Não acontece nada sem a permissão de Deus. Nada. E é nessas horas difíceis que muitas vezes nós desagradamos a Deus. Por pensar coisas, murmurar coisas erradas, né? Mas não tem que pensar nisso não. Tem que confiar no Senhor, como a palavra do Senhor está falando. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. Olha a confiança em Deus, no Salmo 37 e o verso 5. Confia nele e o mais ele fará. Pronto. É só confiar. Aqui o que nós precisar, nós vamos encontrar. Deus tem para nós. A instrução para os dois caminhos está aqui também. A instrução para a vida e a instrução para a morte. E tudo vem de Deus. É Deus que ensina. Porque o que não é bom acontece por quê? Porque Deus permite. Quando Jesus ressuscitou, o que é que ele disse para o discípulo? Esteve com ele, não é? Registrado lá em Mateus, né, no final do livro. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade é dele. Está na mão dele. E por que agora nós não vamos crer nessa palavra? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Estas palavras são verdadeiras e fiéis. Bendito é o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ficar na nossa posição. É aqui que Deus ordena a bênção, como diz a palavra dele, e a vida
para sempre. Agora, vigilância. Precisamos ser vigilantes. Vigiar. Não é isso? É. Porque o opositor, ele está em derredor, né, do crente, conforme está escrito aqui, procurando alguém para destruir, para tragar, né? Como fala o Espírito Santo pelo apóstolo São Pedro. Ele está em derredor, o Espírito Santo está em volta, e ele fica, né, procurando destruir, que é o trabalho dele, que Jesus está falando, que ele veio só para isso. E nós precisamos vigiar e saber que nós tem um anjo enviado por Deus a nosso serviço. Ele está a nosso serviço, porque é a palavra de Deus que está falando. Está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 14, que são anjos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Olha o privilégio que eu, que você, que nós temos, né? Um anjo do nosso lado, a nosso serviço, Então, a nosso serviço, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Olha bem, que hão de herdar, né? Hão de herdar. Então, aonde nós vamos, o anjo do Senhor é o mesmo Espírito que falou pelo o irmão da carta aos Hebreus, que tudo indica, né, que foi o apóstolo São Paulo, mas não está bem detalhado que foi ele. Mas é o mesmo que usou o salmista, não é? Lá no Salmo, que diz que o anjo do Senhor acampa em volta do que os teme e os livra. Nosso Deus não muda. De Gênesis a Apocalipse é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Ele vem trabalhando nessa obra desde o início. Trabalhou com o Pai pelos profetas, trabalhou com Jesus pelos apóstolos e agora trabalha com a igreja. Maravilha, né? Agora ele trabalha com a igreja. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a recomendação do Espírito Santo para nós, né? Como eu algumas vezes já falei aqui, que para mim o privilégio é de vir aqui, né? É de vir aqui na igreja. Agora a gente já está meio, né, mais cansadinho, já chegando, né? A idade, as estruturas do corpo já está meio cambaleando, né? Como diz o sábio Salomão lá em Eclesiastes. As estruturas, pastor Daniel, já está meio. Então a gente vai fazendo o que pode, né, pastor? Muitas vezes anda um pouquinho de dia e de noite não tem mais. A força está pouca, né? Mas, contudo, aqui não. Aqui não fraqueja, não, por quê? Por que não fraqueja? Porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então a mente dele funciona, né? Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, nossos irmãos, maravilha, né? Nós ficamos alegres com nossos irmãos que se batizaram. Não viemos aqui porque
Quando vai chegar, a minha mulher até esses dias estava falando para mim que eu peguei um costume de tomar banho bem cedo, né? Porque às vezes de noite está muito frio, eu tomo bem cedo, aí de noite. Mas quando é cedo que eu levanto, já vou direto para o chuveiro, tomar um banhinho, né? Graças a Deus, né? Porque a limpeza, o pessoal antigo, eles tinham dizer que a limpeza Deus amou. E é uma verdade, né, irmão? Nosso Deus é limpeza, é pureza, é tudo que é maravilhoso, né? Então, meus irmãos, ficamos com essa palavra, com essa recomendação de Deus para nós, do Espírito Santo. Fique em Jerusalém, até que receba a promessa do Pai. E aqui nós nunca deixa de receber promessa. Não. Cada vez que nós vem aqui, Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. Cada vez que vem aqui, Ele tem maravilhas para nós. Fique em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Eu não sei, eu não estou satisfeito ainda com as bênçãos de Deus, não. Eu preciso sempre vir para receber mais. Agora, se tem alguém que já está satisfeito, já acha que não precisa mais, né? Eu preciso. Cada dia que eu venho, eu buscar a bênção. Seja o dia que for, venha no culto, viemos buscar a bênção de Deus, né? E não esquecendo, né? Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Por isso que nós já antecedemos aqui. Não vamos ficar procurando Jesus Cristo por aí. Jesus está aqui. Ele vai passar aqui batendo na porta? Não. Porque nós somos um. Não é só na missão de fé. Como diz o Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, no pedido dele por nós, para que eles sejam um, como nós somos um. Por isso, aonde nós for, aqui nós já temos pessoas que já foram em outros países. Diácono Rogério, né? Lá nos Estados Unidos, não é isso? Tinha outro Jesus lá? Não. O que você encontrou lá é o mesmo daqui. A não ser que procure outro. Não, porque chegar lá é o mesmo. Pastor Rogério foi também. Diácono Misael esteve lá na Alemanha, né? Não é isso? É o mesmo Jesus lá, né? Não é o mesmo? É. Aonde foi? Portanto, não fique batendo porta aqui, batendo porta ali, procurando Jesus, que não tem não. Não. Só vá se ele mandar. Agora, se ele mandar aí, é necessário ir, né? É uma ordem, né? E quando é uma ordem, tem um preço. Quando é uma ordem, Diácono Rogério, tem um preço a pagar. Mas compensa, não compensa pagar o preço? Compensa. Quando ele ordena e vai, compensa pagar o preço. Porque não tem coisa tão gostosa, coisa tão boa, tão maravilhosa do que nós fazer o que agrada a Deus. Quando Deus nos manda, quando Ele nos ordena,
é a coisa mais maravilhosa que tem. Por isso, fique em Jerusalém. Espere até que o Pai lhes dê o que prometeu. É a pergunta que Jesus faz aqui para nós essa noite. O que foi que Ele prometeu para nós? Eu não sei o que Ele prometeu para você, mas o Espírito Santo sabe, né? Ele está aqui essa noite, sondando cada coração, não é? Conhece pensamento, conhece intenções, não é? Petições, sonda nós, né? Até a divisão da alma, como diz a palavra dele. Está sondando. Então ele sabe a promessa que fez para cada um de nós aqui esta noite, que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Vai se cumprir e é boa. Aleluia. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nosso Deus não muda, não varia, não tem mudança, não. E quando nós muitas vezes pensamos até que Ele esqueceu de nós, lembre-se de Isaías 64, versículo 4. Vá para lá. Ele não esqueceu, não. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando nele? Fica tranquilo que ele está trabalhando por você. Está trabalhando por mim. E tudo que é bom, que é maravilhoso, Ele vai lhe dar. Desde que esteja dentro do plano de Deus, da vontade dEle. Deus só não vai dar coisa para nós que possa nos corromper, nos destruir, que não agrada a Deus, não. Mas acontece isso? Acontece, mano. Acontece porque está na Bíblia. E o que está aqui não está por acaso. Pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Quer dizer, não está agradando a Deus, aquela forma de petição, aquele pedido, não recebe. E nós não podemos deixar de pregar esta palavra, não é? O ministro está aqui. Eu gosto sempre de sentá-lo na frente. Não é porque eu quero ser o primeirão, não, viu? É porque os irmãos estão atrás de mim, eu estou protegido. Eu estou na frente deles, aí eu tenho proteção atrás de mim. Aí eu gosto de sentar aqui, ó. Fica aí na frente. Alguém pode pensar, só quer ser o primeirão, quer ser o bom, quer ser... Não é nada disso, não. É o contrário. Eu quero as bênçãos dos irmãos, mas não se preocupe não, que eu também não esqueço de nenhum não, viu? Pode estar onde tiver, é apresentado pelo Espírito de Deus. Pode estar no Japão, nos Estados Unidos, porque eu sei que nós temos que ser um só. Então eu vou correr para onde? Não tem que correr não, só para os pés de Jesus. Então, meus queridos irmãos, o tempo que nos foi dado já está ultrapassando, e eu peço a oração dos irmãos, orem por nós, pela minha família, porque todos nós carecemos,
E eu agradeço esta oportunidade maravilhosa em nome do Senhor Jesus.